Então, pessoal, essa parte aqui é a montagem da plaquinha. A gente está usando essa placa de fenolite. E esse aqui é o circuito que a gente vai montar, que o Rafael explicou para vocês no Proteus. E aí depois a gente passa para aqui pro papel fotográfico, a gente imprimiu nele. E bom, a plaquinha de fenolite, ela tem dois lados aqui, né? Essa parte brilhosa. Essa parte aqui brilhosa a gente tem que lavar muito bem com Bombril e água. E depois que lavou, a gente não pode tocar mais a mão nela, porque senão a gente vai passar a gordura que tem na nossa mão para a placa. E aí quando a gente colocar o papel fotográfico com a tinta não vai transferir do papel para a placa. Agora a gente tem que fazer o processo de transferência térmica da tinta que está no papel fotográfico para a placa. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que fixar bem o papel na placa para que ele não escorregue, porque se borrar, prejudica a trilha. Então agora a gente vai usar um ferro de passar para derreter a tinta e fixar a tinta na placa. Aí para você ter certeza que a tinta transferiu bem, você fica por uns 10 minutos passando a placa aqui. Então, pessoal, depois dos 10 minutos a gente tirou a folha e a gente percebe que transferiu bem a tinta, né, do papel fotográfico para a placa. Somente nesse trecho não transferiu bem e aí a gente veio com a caneta permanente. E a caneta permanente, ela atua bem, porque ela vai impedir que essa parte aqui corroa quando a gente colocar no percloreto. A gente consegue fazer o circuito apenas com a caneta permanente, porém seria muito difícil fazer exatamente os buraquinhos onde a gente vai furar depois para colocar os componentes e tudo mais. Então a gente prefere fazer dessa maneira, mas para corrigir alguma trilha que ficou com pouca tinta, a gente pode usar a caneta permanente. Então, pessoal, agora para corroer a placa, você tem que fazer uma solução de percloreto de ferro com água. Você pode comprar o líquido já pronto, ou você pode comprar o pó e misturar com a água, numa proporção de 1 para 2,5. Ou seja, para aproximadamente 400 gramas de percloreto de ferro, você vai usar 1 litro de água. Bom, agora a gente coloca a plaquinha aqui para corroer na solução de percloreto. E você vai tirando e vendo se já corroeu, e assim é um processo bem manual. Você vai levantando, vê se já corroeu, demora uns minutinhos. Então, pessoal, aqui já está visível que todo o cobre da placa já saiu e ficou só as trilhas, que é o que a gente queria. Então já está na hora de tirar do hipercloreto e furar para colocar os componentes. Então, pessoal, depois que a gente tirou do percloreto, a gente lavou para ela ficar desse jeito e agora a gente vai furar, né, os buraquinhos onde a gente vai colocar os componentes. Aí a gente usa esse furador aqui, que tem no laboratório. Ou pode usar uma furadeira com uma broca bem fina. E aí a gente vem nessas marcações, ó, estão bem fraquinhas, mas a gente vai furar nelas. Seguindo o layout que a gente fez no Proteus, nós colocamos os componentes conforme está no layout. Aí eu amarrei do outro lado para eles ficarem fixos e agora a gente consegue soldar. Mas antes disso a gente passa uma pasta, essa pasta aqui, que é própria para soldagem e não estragar a placa. Eu passei a pasta próxima a cada componente, não sei se vocês conseguem ver, mas próxima a cada componente eu passei a pasta, onde a gente vai soldar, para garantir que não vai queimar a placa. Aí agora, para soldar, o ideal primeiro é passar um pouquinho de estanho no ferro de solda. E chegar próximo ao componente e derramar esse estanho que você deixou no ferro. Vou mostrar novamente como eu fiz para vocês conseguirem visualizar melhor. Mas primeiro eu passei um pouquinho de estanho na ponta do ferro de solda, não sei se vocês estão conseguindo ver.
Aí eu cheguei próximo à perna do componente e deixei derramar esse estanho. Se vocês verem, ó, aonde tá a trilha eu esparramei ele um pouquinho para garantir conexão. Aí depois que a gente garantiu conexão na solda, a gente pode vir aqui e cortar essas pontinhas, onde a gente enrolou, era um resistor, ó. Eu enrolei a pontinha do resistor, aí eu posso cortar ela aqui, porque ela já tá fixa através da solda. Vou virar aqui pra gente ver. Mas foi esse resistor aqui que eu soldei, ó, tá bem fixo. E é isso. Por último, eu vou terminar de soldar, eu já soldei todos os resistores e os LEDs também. Aí agora faltou soldar o trimpote. Ele é um pouquinho mais difícil porque ele tem as perninhas bem pequenininhas. Vocês, acho que nem dá pra ver muito bem a perninha dele, mas bem pequenininha aqui. Aí eu vou fazer no mesmo jeito. Eu vou jogar um pouquinho de estanho no ferro e pingar aqui. Esse componente nem precisa cortar as perninhas dele, porque ele é tão pequenininho. Aí a mesma coisa pro TL. Após encerrar de soldar todos os componentes na placa, vocês confiram as trilhas e tudo mais com o layout que vocês fizeram no Proteus. Aí a gente ficou essa trilha, aí vocês conferem certinho com o layout para ver a polaridade de cada componente, principalmente do LM. E a intenção desse circuito que a gente fez é simular um carregador. Então, o LED vai acionar no momento que você está carregando, você ainda não chegou na tensão que deseja, e outro LED vai acionar quando já estiver carregado, já chegou na tensão desejada, e aí você pode retirar, por exemplo, da tomada sei lá, seu computador, por exemplo, está carregando o computador. Aí eu vou simular. E em 12.8 a gente setou esse trimpote aqui, para que ele... Esse trimpote, que é esse componente aqui, nós setamos ele para que ele tenha uma tensão no LM de 2,5. Quando a gente chegar na tensão da fonte em 12.8, perdão. Em 12.8, então, vai acionar esse LM e vai inverter os LEDs, significando que já deu a tensão suficiente e que já está carregado o seu computador, por exemplo. Então, se a gente subir aqui a fonte, a gente vai ver que em 12.8, 12.9 mais precisamente, ele vai trocar de LED. Em 12.8 ainda continua o LED verde, significa que ainda não está carregado, que ainda está carregando. Olha lá, em 12.9 já troca. Mudou do LED verde para o LED vermelho, simbolizando que já está carregado e você pode retirar o seu carregador da tomada.